Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública visando discutir e esclarecer questões referentes às condições financeiras do Hospital Santo Antônio. Este debate foi solicitado pelo vereador Almir Vieira através do requerimento de número 701 de 2019, que foi aprovado pelos demais parlamentares em plenário. Informamos que esta audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada na próxima quarta-feira, dia 26 de junho, às 19h45, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode também ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS. Também os vídeos e as fotos ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passamos à composição da mesa diretora. Senhor vereador Almir Vieira, primeiro secretário e proponente desta audiência pública. Senhor vereador Gilson de Souza, segundo secretário. Senhor vereador Alexandre Matias e senhor vereador Alexandre Caminha. Informamos que esta audiência pública terá duração máxima de 2 horas. Após os pronunciamentos, a comunidade poderá formular perguntas e fazer suas manifestações. Porém, é necessária a prévia inscrição, fornecendo seu nome junto aos funcionários da Câmara, que estarão à disposição durante a audiência pública. Neste momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao vereador Almir Vieira, que neste ato presidirá esta audiência pública. Boa noite a todos, senhores vereadores que fazem parte aqui da bancada, a todas as autoridades presentes, público que nos assiste em suas residências e que estão presentes aqui, quero fazer um agradecimento. E antes de mencionar as autoridades para fazer assento aqui à frente, quero justificar a falta de alguns parlamentares que justificaram aqui, tendo em vista que o tema que se vem ser falado aqui hoje é de grande importância, mas por conta de agendas muitas vezes não tem como cumprir, e nós aqui estamos representando a Casa Legislativa e as definições que serão feitas na noite de hoje partirão de nós com a anuência dos senhores vereadores que não poderão estar aqui neste momento, mas numa conversa prévia chegamos ao mesmo entendimento. Para tanto, eu quero então saudar também aqueles que ainda estão por vir, saudar aqui também o senhor suplente vereador Ivanor Cabeleireiros, os nossos amigos, e quero chamar primeiramente para fazer parte da mesa aqui, o senhor Ronei Uman, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Faça assento aqui à frente. Em seguida, quero chamar a senhora Adriano Dalagno Pereira, gerente administrativa e financeira do Hospital Santo Antônio. Senhor Evaristo Kinin, representante da Comissão de Saúde da OAB. E senhor Amarildo Nazário, representando a AMP. O senhor Winniton Krambeck, secretário de Saúde, está a caminho. E depois, no momento que ele chegar, nós anunciaremos ele. Quero registrar a presença aqui também do senhor Luiz Issé, publicitário e idealizador do Vovô Chopão. Quero convidar até para fazer assento aqui à frente o senhor Jadson Fernandes, representando o deputado Ivan Nats. Agradecer a Nair Jacinto Voitmer, voluntária, Associação de Pais e Amigos da Associação de Mielo. Paulo Maia, assessor do deputado Ricardo Alba, gostaria que fizesse assento aqui à frente também. Paulo. E o senhor Rodolfo Parucker, conselheiro municipal de saúde. Também gostaria que fizesse assento aqui à frente. Secretário Winton, por favor.
Senhoras e senhores, então, daremos início à nossa audiência. Como já foi falado inicialmente aqui, nós temos um tempo regimental para acontecer dentro da normalidade. Nós vamos fazer a fala, inicialmente eu vou dar a primeira fala, depois eu quero passar para a gerente administrativa, vou estender um pouco o tempo da gerente, até porque ela possa dar uma ênfase maior e até poder explicar um pouco mais, mas todos os demais terão o tempo de 3 minutos, sendo que lá na bancada tem um cronômetro. Dando os 3 minutos, eu vou dar um toquezinho na nossa campainha para a pessoa preparar o final do seu discurso. Além das autoridades aqui presentes, nós também vamos abrir a comunidade para que faça uso da palavra também neste tempo, de 3 minutos. Tá? Eu peço, então, que depois a nossa assessoria vai estar passando aquelas pessoas que tiverem ideia ou vontade, ou queiram contribuir com alguma fala, dentro deste assunto. Se não for o assunto que diz respeito à saúde e ao Hospital Santo Antônio, eu vou pedir para cortar o microfone, porque senão a gente vai perder o foco dessa audiência. Eu falo isso, peço até desculpa a vocês, mas já aconteceu em outras situações que a pessoa veio para a fala e mudou o discurso da fala. E aí, dessa forma, acaba destoando a essência e o que nós queremos que seja feito aqui nessa audiência pública. Eu vou passar. Então, neste momento, eu vou dar início à fala, ou explicar o motivo da nossa audiência pública. Passo o trabalho para o vereador Alexandre Caminha, para que ele possa dar condução aos trabalhos, e vou à tribuna. Neste momento, abrimos espaço ao nosso vereador autor Ormi Vieira, proponente desta audiência pública, para que faça o pronunciamento de até 10 minutos. Senhores vereadores, público que nos assiste aqui, em casa, uma boa noite. Quero agradecer a todos que tiraram 1 minuto do seu tempo para estar presente nessa audiência. Isso demonstra que a nossa sociedade, algumas pessoas, mesmo não precisando, demonstram interesse de estar aqui para defender o interesse do próximo, para defender o interesse, muitas vezes, dos mais necessitados. Me entristece muito, e eu começo a minha fala desse jeito, me entristece muito que nós convidamos mais de 50 câmaras de vereadores, mais de 50 secretários de saúde, vereador, pessoas que estão envolvidas diretamente com o assunto. Me entristece muito o descaso por parte da sociedade, que foi falado com todos, foi mandado e-mail, foi comentado, foi pedido. No momento em que falam, vereador Matias, que nós estamos à mercê da falta de representatividade, no momento que falam que o momento político é um dos piores, sabem falar. Hoje me assustou, me perdoe até, mas é o assunto que faz pauta, senhores, é o assunto que faz pauta. As pessoas usam dinheiro para colocar cartaz na cidade de Blumenau para dizer que tem que votar sim. Os deputados aqui, mas nem temos deputado federal em Blumenau. Gasta esse dinheiro com a saúde. Vai lá no Hospital Santo Antônio, vê o que precisa ser feito. Gasta o dinheiro para contribuir com o próximo. E a ideia, senhoras e senhores, nesta noite da nossa audiência, é isso. É deixar de ter falácias. É deixar de fazer propaganda enganosa ou deixar de fazer coisas que não chegam a lugar nenhum. Para isso, nós decidimos, e fazendo parte do conselho, eu e o vereador Caminha, nós entendemos um pouco mais, e eu falei na nossa última reunião que isso devia ser gasto, divulgado diariamente, o que acontece dentro daquela instituição. Eu quero parabenizar, não só lá, mas principalmente lá no qual eu faço parte do conselho, eu quero parabenizar os profissionais que lá se fazem. Eles se doam para uma causa, para o hospital. Eles se doam um tempo para ajudar o hospital. E muitas vezes, nós que vamos lá, no momento de angústia da doença, acabamos falando que ninguém presta, que ninguém trabalha, que ninguém faz nada. Mas nós não vamos atrás dos bastidores, ver o que acontece. Fazer a divisão de muitas vezes ter que olhar entre um e o outro qual que vai usar aquele último aparelho, ou aquele último produto, ou aquele último remédio. Tem que escolher. Isso acaba até parecendo aí uma varejo,
vereador Caminha. Vossa Excelência sabe bem do que eu estou falando. Mas o assunto principal e o foco principal que me chamou a atenção de todos os vereadores dessa casa, porque quando eu falo todos os vereadores dessa casa, eu sempre nos meus discursos faço questão de dizer, muitas vezes algum pega um segmento, trabalha mais com um segmento, mas todos têm conhecimento do que acontece. Porque nós somos o para-choque da sociedade. Nós somos pessoas que temos que saber o que está acontecendo. Porque se é para nós virarmos as costas, nós não devemos estar aqui. E nós devemos satisfação para a nossa sociedade. E uma das questões que me chamou a atenção é a questão do exame das pessoas que vêm de municípios vizinhos fazer o exame aqui. Mas elas não vêm por acaso. Elas vêm aqui para ser atendidas, secretário. E acontece que, no momento da doença, ela é atendida e ela recebe lá um prontuário para vários exames. Ela poderia fazer esse exame na sua cidade. Mas, aproveitando o momento, muitas vezes ela acaba fazendo aqui dentro da cidade de Blumenau. E isso acarreta num problema muito sério, que é o pagamento desse exame. Porque, a princípio, essa pessoa não faz parte da região aqui de Blumenau, a carteira do SUS dela já não é daqui, é de fora. O SUS já não vai pagar por esse exame. Essa pessoa vai fazer todas as consultas e tudo que tem para fazer. E aí vai ficar para quem pagar isso? O município dela também não tem como pagar. Vai ficar por conta do nosso hospital, vai ficar por conta dos blumenauenses. E aí é o que acontece. Hoje o Santo Antônio está tendo aí, nos últimos levantamentos, aproximadamente R$200 mil de extrateto. E aí me perdoem, eu quero aqui falar para vocês, de coração, o sentimento que eu tenho. Me perdoem as pessoas que estão lá, que muitas vezes precisam do médico, mas eu tenho que cuidar do nosso blumenauense. Nós temos que cuidar da nossa gente. E muitas vezes a nossa gente fica de fora por conta dessa condição. O hospital precisa se manter. E esse recurso acaba saindo do próprio hospital. E nós, blumenauenses, é que pagamos a conta. Se tem condições de se fazer o exame na cidade, nós temos que fazer o encaminhamento aqui nesta noite, hoje, senhores vereadores, senhoras as autoridades que aqui presentes, para que nós consigamos resolver essa situação. Nós entendemos que a qualidade, muitas vezes, a maior abrangência de recursos faz com que as pessoas acabam vindo para cá. Mas isso, no final, acarreta esse problema seríssimo. E aí nós deixamos o pessoal da nossa cidade, aqueles que convivem aqui, aqueles que geram imposto aqui na nossa cidade, aqueles que pagam os tributos, fora muitas vezes, por conta da falta dessa gestão que a gente, infelizmente, não estava, né? Que eu acredito que a partir de hoje a gente vai tomar umas providências. Nós temos aqui representantes do Estado, deputados estaduais, nós temos pessoas ligadas aqui na sociedade organizada que podem trabalhar com isso. O prefeito Mário justificou a falta dele, por conta de um evento que ele tinha, vários na agenda, mas ele já se mostrou solícito, tendo em vista que ele é presidente da Anvi, né, da Associação dos Prefeitos do Vale. Ele vai levar isso em pauta, ele vai trabalhar isso, e nós vamos trabalhar em conjunto. Essa audiência pública não é só para falar do assunto, ela vai ser deliberativa, ela vai ter um fundamento e ela vai chegar a um consenso, independente do que for. Vale a pena ressaltar que o que eu estou falando aqui não serve para emergência e para urgência. É uma questão que acontece, um acidente ou coisa parecida, a pessoa vai ser totalmente atendida de todas as formas e vai fazer tudo o que é necessário. O que nós precisamos aqui é começar a criar, talvez a palavra certa não seria essa, mas a cultura de fazer as pessoas fazerem na sua cidade o seu tratamento de exame e as suas questões. E vir para cá só mesmo no caso de muita emergência ou coisa parecida. Pasmem. Às vezes a gente não quer nem comentar. Mas tem pessoas que vêm, e aí eu digo, porque nós, blumenauenses, às vezes comentamos, Santo Antônio não faz nada. Santo Antônio é uma das melhores instituições no Brasil, se vocês analisarem, vão ver como é que está aquilo lá. A saúde pública no Brasil está doente. E o Santo Antônio se mantém, volto a dizer, graças aos profissionais, graças a recursos de alguns empresários. E aí as pessoas comentam muito. Ah, mas a Trimania passa um dinheiro para lá. A Trimania passa um dinheiro, mas passa um dinheiro somente para compra de equipamento e para fazer reforma e ampliação do espaço. Não pode ser utilizado para pagar profissional, não pode ser utilizado para comprar medicamento ou coisa parecida. Até porque ela não tem tempo especificado para ficar. Amanhã depois ela pode simplesmente não estar mais e vão ficar à mercê daí de poder fazer essa compra ou esse tratamento que vem a acontecer. Para isso, hoje eu conclamo nessa audiência, e aí nós vamos depois passar a palavra para o representante do hospital,
para que vocês tenham ideia e tenham conhecimento, a gente vai focar nesse assunto. Muitas são as falácias de, está vindo dinheiro do governo, está vindo mais dinheiro. A ferida está aberta. O que está sendo feito é somente um estancamento do sangramento. A ferida está aberta, a dívida é grande. Porque vai 1 milhão. Não, não vai 1 milhão. Nós temos que deixar bem claro algumas questões aqui. Já ia 750 mil. Agora vai 900 e alguns quebrados. Então não vai 1 milhão. E esses 900 e alguns quebrados só vão ser 5 parcelas. Depois vai voltar para um estudo. Então nós temos que deixar bem claro. Não vamos para a internet, não vamos botar... Não, o governo vai dar 1 milhão, vereador Matias. Não vai dar. Ele vai passar um pouco mais dos 750 mil. Tudo isso nós temos que discutir, tudo isso nós temos que levar para frente e nós temos que dar um retorno para a sociedade de Blumenau. Nós temos que dar um retorno para aquele que mora aqui na nossa cidade. Nós não podemos, enquanto parlamentares, enquanto sociedade organizada, virar as costas para um problema que tem que ser resolvido. Para isso, nós convocamos essa audiência. Teremos agora, nós vamos fazer o chamamento da nossa gerente Adriana, né, para fazer aqui a fala dela. E depois nós abriremos... vou ver se eu acho que eu deixo os vereadores para o final. Vamos abrir para as autoridades e demais as pessoas do público para que a gente possa fazer com que essa audiência tenha a repercussão necessária para que se tenha o retorno que nós esperamos. Muito obrigado a todos. Devolvo, nesse momento, os trabalhos ao vereador Almir Vieira, proponente da presente audiência pública. Obrigado, vereador Caminha. Nesse momento, então, eu quero pedir que a senhora Adriana faça a sua explanação. E, Ari, eu quero que a Adriana tenha 10 minutos, tá? Para que... É suficiente, Adriana? Para que ela possa fazer a explanação para todos que estão aqui. Obrigado. Eu cumprimento todas as autoridades aqui já nomeadas e o público presente. Como foi informado, eu sou gerente administrativo financeiro da Fundação Hospitalar de Blumenau, Hospital Santo Antônio. Eu estou aqui representando o senhor Jorge Sense, que é o nosso presidente do Conselho Curador, e a senhora Isabel Cristina Casarim, que é a nossa gerente geral. Eles não puderam estar presentes hoje aqui devido a um compromisso já firmado anteriormente em Brasília. Nós queremos agradecer ao vereador Almir Vieira pela preocupação demonstrada pela instituição. Nós vamos apresentar alguns conceitos gerais, referências da instituição e também o valor que nós temos, então, de extrateto, que foi o assunto, né, pautado para essa audiência pública. Gostaria de colocar a apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho do Hospital Santo Antônio. O Hospital Santo Antônio, ele é uma fundação privada, sem fins lucrativos, filantrópica, e ele faz parcerias com as esferas governamentais e participa dos programas estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde, como atenção obstetrícia e neonatal, atenção oncológica, atenção às urgências e emergências, e por isso, todos os anos, mais de 92% dos atendimentos são feitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Aqui nós trouxemos uns conceitos gerais de plano operativo, extrateto e habilitação. O plano operativo é o contrato que nós firmamos com a Secretaria Municipal de Saúde, onde fala para o hospital quais são as metas que nós temos que alcançar. Metas quantitativas, qualitativas e financeiras. Teto, valor financeiro, né? Extrateto é tudo aquilo que o hospital produz acima daquilo que ele tem contratualizado com a Secretaria Municipal de Saúde. E habilitações são um conjunto de qualificações que dão um aporte melhor em determinados procedimentos para o hospital. Por exemplo, a tabela está desatualizada há 20 anos, então a gente consegue uma habilitação e consegue um incremento na tabela. Isso são as habilitações, né? Aqui a gente trouxe as referências do Hospital Santo Antônio.
O Hospital Santo Antônio é referência na oncologia adulto para 14 municípios. Hoje ainda, na oncologia pediátrica e na hematologia também são 14 municípios. Estamos esperando a reabilitação do NACOM com serviço de hemato e oncopediatria e radioterapia. Daí nós seremos referência para 53 municípios nas especialidades de hematologia e oncopediatria. Eu coloquei aqui os municípios, não vou me estender aqui, mas só para conhecimento de todos, né? Nós somos na referência em gestação de alto risco também para 14 municípios. Somos referência na cirurgia bariátrica para 51 municípios de Santa Catarina. E somos referência na ortopedia para 19 municípios. E aqui está o principal assunto, então, da noite, que é o nosso extrateto. O extrateto do Hospital Santo Antônio, ele vem desde 2014, né? Numa contratualização da portaria 3.410. A portaria ela saiu lá em acho que final de dezembro de 2013, quando nós renovamos o contrato com a Secretaria de Saúde. Então, nós fizemos um plano operativo e foi colocado um teto, então, para a instituição fazer. Em média, hoje, o Hospital Santo Antônio gera R$200 mil de extrateto, ou seja, atendimentos que nós fazemos acima do que temos contratualizado. Por quê? Nós temos duas portas abertas, que é a rede de urgência e emergência, né? Rede pronto-socorro, e também fazemos parte da rede cegonha. Então, nós temos uma porta aberta, que é o centro obstétrico. Esse R$200 mil que nós geramos de extrateto tem consultas do ambulatório, tem consultas do pronto-socorro, tem consultas do centro obstétrico, tem consulta dos ambulatórios, tem exames. Tudo que nós fizemos ambulatorial é o que está gerando esse extrateto. Tá? Às vezes, nós temos alguma coisa de internado e cirurgias também no extrateto, mas esse nós não extrapolamos muito. O que nós extrapolamos é a média complexidade ambulatorial, que está nesse nosso atendimento de porta aberta, né? E também exames, etc. Porque de 2014 para frente, o teto foi tratado não mais como quantitativo, e sim como valor financeiro. Então, é bem difícil apurar quais são os procedimentos que estão nesse extrateto. Bastante difícil apurar, porque a produção ela é enviada total para o Ministério, para a Secretaria do Município e depois para o Ministério, e depois o reconhecimento do extrateto se dá em vários cálculos que tem que ser feito, porque ele tem uma fórmula para se chegar. Mas podemos dizer com certeza que a maior parte desse nosso extrateto está, então, no extrapolamento da média complexidade ambulatorial. Todos os meses nós temos uma comissão, nós, Hospital Santo Antônio, Secretaria do Município, que analisa a produção e que verifica todos os meses esses valores, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem conversando com o secretário. A nossa diretoria está em contato com o prefeito da cidade também, né, para tratar desse assunto. E a gente tem um acompanhamento mensal da contratualização, onde são verificados, então, toda a produção e o que o Hospital Santo Antônio extrapolou de extrateto. Essa seria a nossa apresentação. O seu Jorge Sense fica à disposição da imprensa e também à disposição de todos a partir de sexta-feira, porque ele estará em Brasília, né? Sexta-feira ele estará em Blumenau e fica à disposição de todos. Então, se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, puderem conversar com ele, que ele é o representante legal da instituição e poderá, então, dar todos os esclarecimentos necessários. Muito obrigada. Nós ficamos à disposição. Obrigado, Adriana. Dando continuidade às nossas falas, e aí depois
Eu vou pedir para a assessoria passar no público, quem quiser se inscrever. Chamamos aqui à frente, então, agora, para fazer uso da palavra, o senhor Jadson Fernandes, representante do deputado Ivan Nats. Boa noite a todos, senhoras, senhores. Cumprimentando o vereador Almir Vieira, quero cumprimentar toda a mesa e parabenizar o vereador pela importância do tema para a nossa comunidade e falar da preocupação do deputado Ivan Nats contra os hospitais filantrópicos da nossa cidade, principalmente ao nosso Santo Antônio, que atende a nossa gente. O nosso deputado Ivan Nats, ele, em maio, brigou, né, no governo do Estado, porque houve um corte da verba dos hospitais filantrópicos em Santa Catarina. Dia 11 de abril, o deputado foi contra o veto do governador, que barrou o recurso para os nossos hospitais filantrópicos. E hoje, né, quero dizer a vocês que conseguimos, né, através de uma grande luta, 4 milhões, mais ou menos, acima de 4 milhões para o Hospital Santo Antônio. E também quero falar do nosso Hospital Santa Isabel, que faz um trabalho excelente, 14 milhões. E nós estamos à disposição do Santo Antônio, do Santa Isabel, da comunidade, para brigar pela saúde de Blumenau. O nosso povo precisa ser atendido. Pedimos ao deputado Alba, que é o presidente da Comissão Parlamentar do Vale do Itajaí, que dê mais atenção aos nossos hospitais, dê mais atenção à nossa Blumenau. Blumenau precisa ser cuidada melhor. E o Hospital Santo Antônio, vereador Almir, ele é um hospital regional. Olha só o número de atendimentos aos municípios. Então, nós temos que ser tratado como hospital regional, sim. A verba tem que vir maior para o Hospital Santo Antônio. Isso tem que ser visto. O Hospital de Chapecó ganha muito mais recursos que o Hospital Santo Antônio, gente, e tem menos atendimento. Ela mostrou ali uma planilha de emenda parlamentar, a importância do parlamentar para os hospitais. A emenda salva vidas. O vereador Almir Vieira acabou de falar, a emenda salva vidas. Então, nós temos que dar atenção à nossa cidade. Peço encarecidamente ao deputado Alba que veja com bons olhos o recurso para o nosso Hospital Santo Antônio, que é regional. Ele não atende só Blumenau, não. Tá bom? Seria essa fala. Parabéns ao vereador novamente, parabéns a todos que estão envolvidos e vamos continuar a luta pela vida. Obrigado. Obrigado. Convidamos agora, então, o senhor Evaristo Kinen, representante da Comissão de Saúde da OAB. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, membros dessa mesa, senhores que se fazem presentes aqui nessa plenária. Gostaria só de destacar na minha fala fazer alguns questionamentos, mas antes fazer uma afirmação, no sentido de que eu vejo o sistema de saúde que hoje praticamos em Blumenau, que pode ser, de certa forma, modelar, onde o investimento público é feito diretamente na assistência, enquanto as estruturas são feitas pela comunidade. É o que se vê efetivamente. O Hospital Santa Isabel é uma estrutura feita pela comunidade, a estrutura do Hospital Santa Catarina é uma estrutura da comunidade, assim também o Santo Antônio, uma fundação privada que exerce uma função pública extraordinária. Então, nesse sentido, é um modelo de saúde que eu acho que pode ser referenciado até para o Brasil, onde muitas vezes se gasta grande parte dos recursos públicos para constituir estruturas de saúde, né, e que nem sempre são bem direcionadas, enquanto que nós temos um modelo onde que basicamente o poder público deve se preocupar com a assistência diretamente, sem a estrutura. Então, nesse sentido, acho muito interessante. Outro aspecto que eu gostaria de destacar é que a questão, talvez eu não tenha entendido ela com a plenitude, o que nós temos é um hospital privado que está tendo graves dificuldades em vista de prestar um serviço além do contratualizado para o serviço público, né? E, basicamente, é uma questão de gestão. O presidente aqui fez menção especificamente aos serviços prestados aos munícipes de outras comunidades, outros municípios da região, né? Eles têm o mesmo direito. Então, eu não discordo que deva-se buscar uma solução, porque, obviamente, não há por que onerar a sociedade blumenauense
por serviço são deles. Mas, no fundo, basicamente, os recursos são provenientes do SUS, que deve atender a todos. Então, a questão é mais administrativa, a meu ver, do que de outra razão. Nós temos que fazer uma pressão, me parece assim, institucional, para que se busque sensibilizar as outras municipalidades a contribuírem com seus poucos recursos também. Por outro lado, nós somos uma estrutura, um município que tem a gestão plena do SUS. Então, a gente deve também buscar recursos, talvez adicionais, o próprio município, para suprir as demandas dessa outra sociedade, das outros serviços. Eu só não, confesso que eu não entendi exatamente da senhora representante do Conselho de Curadores do hospital, que se todo mês acontece um extrateto, se eles são imposições, e esse extrateto, eu estou buscando imaginá-lo, que é basicamente vinculado à questão que o senhor presidente referia, que é do serviço dos outros, em relação a usuários de outros municípios, estou certo? E aí a minha dúvida, se efetivamente é uma situação imposta, é uma situação que foi assumida, né? Porque aí teríamos outra situação que seria a questão de gestão interna do hospital, para buscar adequar ela aos limites contratuais. De qualquer modo, gostaria basicamente aqui de referenciar que o serviço é de qualidade e eu acho que nós temos que buscar, no âmbito da gestão, soluções. Obrigado. Obrigado. A Adriana, nossa gerente, aí vai estar anotando, né, as dúvidas. Depois, no final, eu darei mais um tempo para ela estar respondendo algumas questões que forem necessárias aqui. Dando continuidade, primeiramente eu quero comunicar a presença do presidente desta casa, Marcelo Lanzanin, e também do vereador Adriano. Convido ambos para sentarem aqui à frente, vereador Adriano Pereira, o vereador Marcelo Lanzanin. Dando continuidade, convido agora, então, para fazer uso da palavra, o senhor secretário de Saúde, Winton Krambeck. Primeiramente, boa noite. Gostaria de cumprimentar o vereador Almir Vieira, o vereador Marcelo, o vereador Matias, o vereador Caminha, o vereador Adriano Pereira, o vereador professor Gilson, que estava aqui, e as autoridades aqui presentes na mesa. Antes de iniciar, eu queria relatar que são anos de parceria que a Secretaria de Saúde tem com o Santo Antônio, né? São parcerias que a gente vê que o Santo Antônio cresceu como instituição e vem crescendo como instituições. E lógico que a gente tem grandes dificuldades, e isso não só o Santo Antônio, os hospitais, a gente tem essas dificuldades, mas que a gente tem o interesse, como secretaria, de junto buscar uma solução e que a gente consiga crescer junto como instituição e principalmente que a gente forneça aos nossos munícipes uma saúde de qualidade, o que nós já fornecemos, muito além daquelas que a gente vê em outros estados do Brasil. Só que eu queria colocar aqui uma questão que é em relação ao Estado. E aí eu não faço uma nomeação específica ao governador, ao atual governador, ao atual secretário, ao atual presidente. Mas a gente tem um histórico de dívida com o município de Blumenau em relação ao Estado que chega a 53 milhões. E aí a gente colocar, se esse repasse viesse tanto para nós, Secretaria de Saúde, para os hospitais, muitos dos nossos problemas a gente conseguiria sanar. E hoje a gente tem essa dívida de 53 milhões do Estado em relação ao nosso município e aos nossos hospitais. A questão do extrateto não é uma questão meramente do Hospital Santo Antônio, é uma questão de outros hospitais na região, como o Hospital Santa Isabel, o Hospital da Vila, que tem essa situação do extrateto. E outros hospitais filantrópicos também têm essa relação, o problema do extrateto. Acho que nós, como instituição, a Câmara de Vereadores, Blumenau, tem que buscar esses valores junto ao Estado de Santa Catarina, porque a gente consiga sanar essa saída de recurso. A gente tem que buscar isso ao Estado. Hoje o município de Blumenau já repassa para a saúde 32% do seu orçamento próprio. Vem para a saúde de Blumenau. Outra situação, e aí eu relembro uma audiência pública que nós tivemos aqui em 2013, que quem estava aqui ainda era o diretor técnico, que era o Carlos Renato Melo, que ele colocou a questão da tabela SUS. E aí a gente pode ver que as coisas não mudaram, né? São 2013 eu estava iniciando como médico na rede e as queixas não mudaram. A atualização da tabela SUS. Nós precisamos buscar junto força para buscar uma atualização da tabela SUS.
E, com certeza, atualizando a tabela, nós também conseguiríamos resolver grande parte dos nossos problemas. E, para finalizar, eu acho que não entrar a questão dos outros municípios, o SUS é universal. Lógico que nós temos que fazer algumas barreiras, nós temos que conversar com os outros municípios, mas ele é universal. Nós temos CIR no município, e nós vamos estar conversando na CIR do município a questão do pronto-socorro. Está em pauta já no próximo. Então, isso está sendo discutido, está sendo trabalhado, mas ele é universal. Lógico que a gente tem que olhar para o nosso município, sim. E, para finalizar, só que a gente busque, que a gente corre atrás, como município, como instituição Santo Antônio, dos recursos ao Estado que hoje eles têm que repassar para nós. Obrigado. Obrigado, secretário. Dando continuidade, então, vamos chamar, então, agora a senhora Nair Jacinto Voltmaier, que também tem um tempo de 3 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentando o Almir Vieira, vereador, cumprimento as demais autoridades. Como usuária do SUS e de grande relevância, o Hospital Santo Antônio. Mas acredito só numa condições, a união dos 3 poderes, governo, federal, estadual e municipal. E levando isso adiante, não é de agora que o hospital está sempre com dificuldade. Não só o Santo Antônio, né? A importância de ter a saúde para nós, os usuários do Sistema Único de Saúde, quando precisamos e somos atendidos. A qualidade que a gente precisa buscar na saúde é só com isso, com união e conversa e ajustes, que acredito que hoje aqui está tendo uma grande importância. Como nós já tivemos tantas audiências públicas, mas a saúde jamais deverá deixar de acontecer. Então, eu acho que hoje, falando do Hospital Santo Antônio, que atende a alta complexidade, que é muito importante para o usuário do SUS sair do hospital pelo bom atendimento que o Santo Antônio tem feito na nossa cidade de Blumenau. Como mesmo o secretário falou, ele é universal e ele atende todos e não nega para ninguém. Quantas vezes o Santo Antônio já esteve tão cheio e eu muitas vezes passei por lá, com um filho com câncer também. E se hoje ele está vivo e está bem, é porque eu tive um bom atendimento no começo do Santo Antônio. Então, eu acho que essa importância é muito importante, a união dos 3 poderes e esse apoio que o Hospital Santo Antônio precisa. Nós, usuários, precisamos do Santo Antônio muito melhor do que ele já é. E é isso que a gente precisa, e quero parabenizar a todos que aqui estão, que era para estar cheia essa casa, né? Porque tantos passam e precisam do Hospital Santo Antônio. Ele é um pai, né? Para todos nós, blumenauenses e região. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora Nair. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Ademar Nunes. Lembrando que foi passado por todos da comunidade, aqueles que quisessem fazer uso da palavra, e somente 2 inscritos. Então, ao final da fala do senhor Ademar Nunes, passo a palavra aos senhores vereadores que fazem parte aqui da mesa. Vereador Ademar Nunes. Eu quero dar o meu boa noite a todos, quero parabenizar pela iniciativa do vereador Almir Vieira e mais os outros vereadores aí da mesa, que para tratar desse assunto tão importante para a nossa comunidade. Eu quero dizer a vocês que eu tenho vou fazer 62 anos, eu já há mais de 25 anos eu faço serviço voluntário na comunidade, eu sou da comunidade da Fortaleza, e há mais de 40 anos a gente sabe do sofrimento que tem o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, e o Hospital lá de Misericórdia, lá da Itopavazinha, e a gente vem acompanhando com essa dificuldade enorme.
nós há 12 anos, nós temos 3 deputados estaduais em Blumenau, tínhamos 2 federais, e agora continuamos com 3 deputados estaduais, mas eu vejo a dificuldade enorme de se trazer verba aqui para a nossa cidade. Entra governadores novos, governadores de N partidos, e essa dificuldade não é desse novo governador apenas, não, é dos governadores que antecederam. A dificuldade é enorme para mandar para a saúde. Parece que Blumenau é uma cidade que não precisa. Agora, se essas pessoas usassem o Hospital Santo Antônio, eu digo isso porque eu, graças a Deus, ainda não estou precisando usar, mas de repente, amanhã ou depois, eu vou ter que usar. Mas eu levo muitas pessoas, encaminho muitas pessoas com medicamentos do hospital, e lá no Hospital Santo Antônio é que a gente está tendo a grandeza do atendimento. Aí a secretária aqui diz que da dívida que tem o hospital, porque realmente é uma bola de neve. Ela não deixa de atender ninguém, vai atendendo, e lógico, o orçamento vai para o pau, entendeu? O que eu gostaria de falar aqui realmente é isso. Mandar para o coração dos nossos 3 deputados que nós temos aqui em Blumenau, independente de partido, mas parece que o deputado, quando está aliado ao governo, parece que é mais difícil de trazer dinheiro. Era para ser mais fácil. Tivemos experiência passada também, tínhamos 2 vereadores de um partido do ex-governador, que também tinham dificuldade de trazer dinheiro para Blumenau. Eu acho que é o seguinte, se o governo é da situação, o deputado é da situação, deveria ter mais facilidade, mas parece que a coisa é difícil. Eu queria também deixar aqui a todos a lembrança para o secretário de Saúde, para o próprio presidente do Santo Antônio, para que olhasse com mais carinho Blumenau e pensássemos, nós todos unidos. Até eu gostaria que o representante do deputado Ivanates levasse esse pedido da população, para que realmente fosse construído um hospital regional em Blumenau ou região, para atender essa nossa região, porque realmente o Santo Antônio ele não pode ser atendido e pode ser remunerado como hospital regional, porque ele não o é. Tá ok? Muito obrigado e me desculpe alguma falha aí. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ademar. Então, feito a parte de conclusiva por conta da comunidade, as autoridades, alguns deixaram o espaço aberto da fala. Eu quero aqui dar, então, início à fala dos senhores vereadores. Vereador Adriano, quer se manifestar? Vossa Excelência pode assumir o... Boa noite, colegas vereadores, convidados aqui também, plenária, que nos acompanha em casa. Eu queria parabenizar o vereador Almir pelo requerimento, pela importante discussão que trata da questão da saúde em Blumenau, especificamente sobre o nosso querido Hospital Santo Antônio. Da mesma forma, lamentar a ausência da população nessa audiência pública, a população que tanto nos cobra nas nossas redes sociais, que tanto tem feito cobranças com relação às situações que envolvem o Hospital Santo Antônio, e é lógico, as questões positivas existem, as negativas também. Ainda essa semana recebi ali um WhatsApp de uma paciente que entrou à tarde e foi atendida só no outro dia de manhã, no pronto-socorro, comprovando, inclusive, com a pulseirinha, tal e tal, foto e tal, tudo. Enfim, as situações que a gente sabe que são problemáticas, mas a gente também sabe que parte dessa problemática são as situações que envolvem muitas vezes os dias que eram para estar nossas unidades de saúde funcionando estão fechadas, os horários de atendimento que deviam de ser ampliados, o vereador Marcelo Lanzarin na comunidade, e não é. A questão da possibilidade de existência das UPAs 24 horas, que Blumenau, pelo tamanho que tem, isso já se discutiu aqui, deveria de ter as UPAs 24 horas, não tem. Quando estava disponível, foi colocado à disposição de Blumenau, o prefeito, então, naquela ocasião, o ex-prefeito Napoleão, negou a aceitação das UPAs aqui, a implantação dessas UPAs aqui no município. Vale lembrar que isso saiu na imprensa, a mídia toda foi divulgada, não se quis adotar as UPAs, uma para a região norte, uma para a região da Velha, uma para a região do Grande Garcia, quer dizer, estariam ajudando hoje, essas UPAs, provavelmente 24 horas, porque eu estive, inclusive, visitando cidades onde funciona a UPA 24 horas, estive no estado do Paraná,
lá em Cascavel, o vereador Marcelo Lanzarin, e estive visitando uma UPA, e estive vendo o funcionamento dela e conversando com a população em volta daquela UPA, o quanto é importante, Ronei, o funcionamento de uma UPA onde ela existe. Então, quer dizer, pode ter as opiniões contrárias, mas preciso ir conhecer o funcionamento dela, onde ela está funcionando bem, né, e durante 24 horas. Mas, não bastasse isso, a novela, né, dos repasses, aqui o secretário surpreende a cada vez que fala do volume de repasses atrasados, né, aí falando de mais de 50 milhões por parte do governo do Estado, é uma vergonha, é um descaso. Aliás, em várias áreas, né, o governo do Estado tem tido um descaso com o nosso município, a terceira maior cidade do Estado de Santa Catarina e uma das mais desprestigiadas, ao mesmo tempo, do Estado de Santa Catarina. Na segurança pública não é diferente, na educação não é diferente, mas na saúde pública está aí, né, os números são prova disso. E aí, ó, lógico que agora também nós estamos na UTI da representação política, né, mantivemos aí as meras mínimas cadeiras na Assembleia Legislativa, nem uma representação federal, não temos aqui vice-governador, nem senador, nem federal, não temos nada, né, para nos auxiliar nisso, e dependemos dos poucos aí que olham, às vezes, para Blumenau, pensando em qual migalhinha pode mandar para a gente aí com muita dificuldade. Então, assim, temos que fazer, vereador Almir, as nossas cobranças. Tá? O Hospital Santo Antônio é um hospital referência, é um hospital importante, com os seus pós e contras, com as críticas que tem, mas também elogios e reconhecimento da população, inclusive eu também, que sou usuário do SUS, até porque vereador não tem plano de saúde, talvez muitos não saibam disso, né, vereador? Eu uso o SUS, faço questão de usar o SUS, né, para vivenciar também como é o atendimento no dia a dia da saúde e para poder viver o que a comunidade vive no dia a dia também, junto com a minha família, junto com os meus vizinhos, as pessoas da minha comunidade. Mas tem que melhorar com várias ações, não só, vereador Almir, para finalizar, as cobranças, o respeito que o Blumenau precisa cobrar com relação aos recursos, a pelo menos manter em dia o que está aí atrasado, que já ajudaria, em parte, solucionar problemas, o que é lamentável, e aí nós temos aí os poucos deputados estaduais para nos ajudar nisso, tá? O representante do vereador Ivanatos aqui, o representante do deputado Ivanatos e do deputado Alba, o mais votado do Estado de Santa Catarina, que agora é do partido governador e tem uma grande tarefa nesse sentido. Aliás, agora está alinhado, né? Governo do Estado alinhado com o governo federal, tem aqui também o deputado mais votado do Estado de Santa Catarina, não sei porque as coisas não estão ainda vislumbrando melhoria, porque antes sempre tinha essa questão, né, o governo não está alinhado com o federal, tem não sei o quê, está tudo alinhado. O deputado mais votado está aqui, temos o governador do PSL e temos o presidente do PSL. Vamos fazer essa escadinha dar certo e Blumenau sair desse arasmo, desse abandono, desse esquecimento, dessa vergonha. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Marcelo Lanzarin. Bom, muito boa noite a todos. Quero saudar o colega Almir Vieira, que preside os trabalhos dessa audiência pública, a todos os presentes aqui na casa, os representantes, enfim, da comunidade, das entidades, do hospital. Vai ser um desafio falar em 3 minutos, mas eu sou obrigado já de início a dizer, vereador Adriano, que não foi o prefeito Napoleão Bernardes que não optou pela UPA. Antes disso, eu, como gestor, como secretário de saúde do município de Blumenau, optei por não implantar uma UPA. Hoje, nós precisamos avançar indiscutivelmente nesta questão. O nosso modelo de atendimento ainda está baseado na atenção primária como porta de entrada e somente o pronto-socorro. O prefeito Napoleão estendeu o horário dos ambulatórios gerais até a meia-noite, uma questão que também fui contra. Acho que não contribuiu no processo, principalmente com o objetivo inicial, que era diminuir a demanda do pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, que é, aliás, um problema seríssimo, onde nós temos um custo elevado com relação ao atendimento dos nossos pacientes. Mas a UPA, ela é uma alternativa, vereador Adriano. Você tem razão, Vossa Excelência tem razão, que onde ela está aberta, ela funciona. O grande problema, e por que nós enxergamos e nós acompanhamos, né, com muita frequência nos noticiários, reportagens mostrando uma quantidade significativa, acho que, se eu não me engano, são quase 150 unidades prontas, construídas e não abertas, não atendendo a população. Por uma questão muito simples, que é justamente aquela que nos moveu a estar aqui hoje. O custeio, vereador Adriano.
uma unidade de saúde desse porte hoje custa mais de R$1 milhão por mês, seguramente, ao município. E não há município com condições hoje de arcar com esse custo. Por isso que, na grande maioria das cidades de médio porte, inclusive, as UPAs não foram abertas. Nas de grande porte, e o estado de Santa Catarina começou com Florianópolis e Joinville, fizeram a sua opção à época, e foi uma euforia, vereador Adriano. Eu, secretário de Saúde, participei da reunião da CIB quando o Ministério da Saúde lançou as UPAs. Todo mundo queria. Se buscar a reportagem da época, eu disse que nós colocaríamos 3 em Blumenau. Por quê? Porque nós tínhamos a possibilidade de implantar uma a cada 100 mil habitantes. Nós ia colocar uma na Velha, no Garcia, uma na região norte. Quando Florianópolis abriu a dela e começou a atender e viu quanto custava por mês, teve que tomar uma decisão. Freou. Joinville, que já tinha credenciado a sua, nós aqui seguramos porque era um impacto financeiro significativo, R$1 milhão por mês. Hoje o município não consegue bancar isso. Não fizemos. Alternativa, colocamos um 3º médico no pronto-socorro do Hospital Santo Antônio nos horários de pico. Isso ajudou a absorver a demanda de uma grande maioria que está lá e não deveria estar. Deveria estar, sim, sendo atendido na nossa rede. Nós ainda não estamos conseguindo fazer isso, mesmo com os ambulatórios gerais atendendo até a meia-noite, com um custo hoje discutível, pouca resolutividade. Então, eu sei que o meu tempo já se excedeu aqui, queria falar até outras questões aqui, mas rapidamente para encerrar. Não há efetivamente mais como nos furtarmos dessa discussão. Defendo um modelo alternativo que não a UPA, na estruturação de 3 estruturas dos nossos ambulatórios gerais como um tripé de atendimento à população na região da Velha, Garcia e na região norte, as 3 regiões mais populosas da cidade, mas com estrutura de retaguarda, com apoio diagnóstico, com apoio, inclusive, do pronto-socorro, como forma de absorver um pouco a demanda, porque é realmente difícil, o hospital não consegue mais suportar. E aí, quando nós entrarmos na discussão de todo o custeio, não preciso falar, o secretário veio aqui, são 53 milhões, inviabilizando qualquer gestão. E não é o Hospital Santo Antônio, não é o Hospital Santo Antônio. Nós estamos acompanhando o caos na gestão da saúde pública no nosso país, infelizmente. Seria isso. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Alexandre Matias. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente. Talvez mais difícil que resolver o problema do Santo Antônio é falar em 3 minutos. Um assunto tão difícil como é a saúde aqui no nosso município. Senhores, eu tive a honra e o privilégio de, logo que o governador entrou com o processo para reaver ou reverter aquele projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, destinando 10% do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos, aprovar aqui por unanimidade uma moção de protesto contra o governo estadual. E isso, obviamente, que foi toda, não obviamente só por causa disso, mas foi toda uma comoção, principalmente dos hospitais, das entidades e tudo mais, que, no meu ponto de vista, fez o governo voltar atrás. Da mesma forma com que agora, quando são anunciados 200 milhões de investimento pelo governo estadual nas mais variadas regiões do estado, menos aqui no nosso município e na nossa região, o governo se mexe e acaba também anunciando alguns investimentos, que é muito importante a gente também, como o vereador me fez, colocar os pingos nos is, porque está sendo veiculado que um convênio agora que era 750 mil por mês e agora vai ser R$1 milhão, mas ninguém falou que esse convênio ele tem data para começar e para terminar, que são 5 meses de convênio. E depois? Como é que vai ficar essa situação? O secretário Winton, qual também cumprimento, colocou um dado alarmante aqui. 32% de tudo que o município arrecada vai em saúde. Obviamente que em função da falta do investimento do governo do estado, a prefeitura, por entender a importância da saúde, tem que fazer às vezes do estado. A obrigação é de 15%. Nós investimos 32%.
Eu fui atrás. Essa diferença de 17% representa, pasmem, 250 milhões de reais por ano. Por ano. Ou seja, 250 milhões de reais que poderiam ser investidos nas mais variadas ações aqui no nosso município. Muito se fala numa ponte de 40, façam a comparação. Ao ano, quantas pontes poderíamos fazer? Sem contar na questão de Santo Antônio, que faz, às vezes, sim, do hospital regional, e aqui eu sou obrigado a discordar, com relação à construção de um hospital regional aqui na nossa cidade. Para quê? Nós temos os nossos hospitais filantrópicos que atendem muito melhor do que qualquer hospital regional do estado de Santa Catarina. Só para, a nível de comparação, e aí é onde entra mais uma vez a questão da representatividade, os municípios da Grande Florianópolis investem no máximo 18%. 18%. Por quê? Porque, obviamente, eles estão lá perto do governador, tem a questão do hospital regional lá, e nós temos que batalhar para que Blumenau receba o que é de direito. E, obviamente, não deixando também de eximir a responsabilidade dos municípios que se utilizam dos serviços dos nossos hospitais aqui em Blumenau, que também tem que ser chamada a responsabilidade e também dividir esse custo. Enfim, senhores, meu tempo já excedeu. Como eu falei, era difícil falar em 3 minutos, mas contem com o meu apoio, com a minha dedicação, porque saúde é coisa séria. E nós temos que trabalhar irmanados para resolver esse problema. Obrigado. Obrigado, vereador Matias. Convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Alexandre Caminha. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores, quem compõe a mesa, quem nos acompanha aqui, infelizmente, realmente com um público muito abaixo do que é a importância dessa audiência pública do Hospital Santo Antônio. Meu muito boa tarde a todos que nos assistem na TVL. E eu fiz aqui algumas anotações e também vai ser bem difícil, 3 minutos, conseguir falar tudo. Mas eu quero deixar alguns pontos aqui claros. Meu pai foi secretário de saúde de 1992 a 95. E já se falava da melhoria da tabela SUS. Nós estamos com mais de 23 anos, 24 anos, né? 53 municípios como referência. Nós precisamos dividir um pouco dessa conta, né? Questão física. O Hospital Santo Antônio, por um incrível que pareça, também é quase que a porta de entrada do nosso município. Então fica mais fácil parar aqui no primeiro hospital. Nós temos uma portaria 2013, né? Então desde 2014 existe essa situação do extrateto de R$200 mil. Do meu ponto de vista, hoje é muito simples, como disse a dona Naira aqui, que me chamou bastante atenção. Vamos tentar regular Estado, federal, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Não estão todos alinhados hoje? Muda-se essa portaria de 200 para 500, ou enfim, o que for melhor para a cidade de Blumenau. Hospital regional, sim ou não, vereador Alexandre Matias? Nós precisamos de alternativas, como bem disse Vossa Excelência, lá em Florianópolis existe o hospital regional e pagam só 19%. É inadmissível o município ter que pagar os 32% do nosso orçamento, sendo que poderia só utilizar 15%. Isso é inadmissível. Nós precisamos de alternativas. 53 milhões de reais de dívida com o Estado, como disse o nosso secretário Winton, também é inadmissível. Vejam que Blumenau, como disse o vereador Adriano, é o 3º município maior do estado de Santa Catarina, e parece que aqui virou a terra do não tem. Não tem deputado federal, não tem senador, nós temos pouca representatividade de deputados estaduais, e me desculpem, os deputados estão sendo representados aqui, estão certamente, talvez, no dia de hoje na Assembleia, mas poderiam sim estar aqui no município pela complexidade que é a saúde aqui no município de Blumenau. O deputado Ricardo Alba foi vereador nessa Casa Legislativa e o deputado Ivanates também foi vereador, assim como também o deputado Ismael. Então, poderiam sim estar aqui irmanados para que nós pudéssemos tentar uma melhoria para isso. Agradeço
o empenho do Jadson, quando fala aqui do empenho do deputado Ivanates para trazer ao município 4 milhões de reais ao hospital, 15 milhões de reais ao Santa Isabel, porque nós não temos só um problema, não é só o Hospital Santa Isabel. Hoje a nossa preocupação é o Hospital Santa Isabel, mas nós temos um problema de saúde sério, como bem disse o nosso presidente, que muito entende, porque aqui também já foi secretário de saúde, nós temos um problema sério de saúde em nível nacional. Então, que fique aqui o apelo, né, e para finalizar, porque também já passei da minha fala, e parabenizar aqui na pessoa da Isabel e na pessoa da Adriana, o belíssimo trabalho que fazem, e doutor Evaristo, a sua preocupação também é minha, né? Parece algo tão simples, mas o tão simples significa nós fecharmos as portas. E aí nós não teremos os 200 mil reais de extrateto, mas nós teremos quantas mil pessoas morrendo aqui do nosso lado. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Caminha. Então, dando sequência à nossa audiência, eu vou passar mais uma vez a palavra à Adriana, só para responder a questão que foi perguntada ali. Eu não sei se você acabou anotando, ou pode responder numa... Já conversaram? Ok, então tá. Então eu vou só fazer as conclusões finais. Eu quero pedir para o presidente da casa dar sequência aqui para eu poder falar rapidamente lá. Vamos ouvir então agora o vereador Almir, que é o último inscrito, e aí posteriormente aí faremos os encaminhamentos então com relação à audiência desta noite. Por favor, vereador Almir. Senhoras e senhores, então inicialmente eu quero agradecer novamente a presença de todos aqui e dizer que nós vamos fazer alguns encaminhamentos tendo em vista as falas que nós tivemos na noite de hoje. Um dos encaminhamentos, secretário Winton, até o próprio presidente Marcelo Lanzarin já solicitou para mim e vai fazer esse levantamento, já pediu até para a assessoria, tendo em vista que eu estou indo para Brasília, é que nós tenhamos lá uma audiência com o Ministério da Saúde para que aumente esse extrateto, para que dê um aumento para a cidade de Blumenau, tendo em vista aí a dificuldade que nós passamos, não só o Hospital Santo Antônio, como os demais hospitais. Hoje nós trouxemos em pauta o Hospital Santo Antônio por conta da conversa que a gente teve, das reuniões que a gente participa. E o doutor falou muito bem que o SUS, assim como o secretário também falou, que o SUS é universal, mas tem momentos que eles não fazem o devido pagamento para a nossa cidade. Existem várias condições. Ele é universal, mas ao mesmo tempo ele deixa de ser. Então, essa fala é que não pode existir. Se ele é universal, e eu concordo que ele é universal para todo o país, ele tem que ser universal de fato. Não dependendo de PPI, dependendo de dados técnicos, dependendo, de repente, da boa vontade de uma conversa para poder se fazer o pagamento. Então, ele não é universal. Então, ele não é universal. Então, nós temos que primeiro analisar o que vem acontecendo para depois a gente poder tomar as providências. Então, uma dos nossos encaminhamentos da noite de hoje vai ser esse ao Ministério da Saúde. Vamos levar um encaminhamento também da condição desse extrateto para o governo do Estado, para os nossos representantes legais. Quero agradecer aqui a participação do Jadson, do deputado Ivanates, a participação do Paulo, do deputado Alba. Vamos cobrar sim. Nós vamos, através do documento, ofício, vamos levar para a imprensa e nós também vamos fazer o encaminhamento àqueles que estão do lado, que é a nossa sociedade organizada, para fazer esse trabalho e modificar essa condição que vem enfrentando hoje a rede pública de saúde da nossa cidade. Outro encaminhamento, então, para fechar os 3 encaminhamentos nossos, será levado ao presidente Danvi, que é o nosso prefeito, Mário Idebrandi, que ele possa aí fazer uma conversa com os demais prefeitos do Vale do Itajaí e, através do nosso encaminhamento, ele também possa sensibilizar e que, irmanados com Blumenau, nós consigamos fazer aí a diferença e trazer mais recursos para a nossa sociedade. O intuito, senhoras e senhores, dessa audiência nada mais é do que apresentar para a sociedade de Blumenau os problemas que nós temos na saúde, não tirando e nem colocando culpa em ninguém aqui, mas mostrando que nós, enquanto Câmara de Vereadores, senhor presidente, enquanto parlamentares da cidade, estamos preocupados
com a condição de saúde da nossa cidade. Isso demonstra aqui o interesse de todos. Volto a dizer que muitos estiveram, não puderam estar presentes, foram representar a Câmara de Vereadores e em suas agendas, mas nós aqui, que estamos aqui hoje, representamos toda a Câmara de Blumenau. Quero agradecer novamente e vou fazer o encerramento na mesa. Obrigado. Obrigado, vereador Almir. Eu vou lhe devolver os trabalhos, já que o vereador Almir foi propositor, fez a proposição da audiência pública e traz aí, então, também a proposta de alguns encaminhamentos para que essa audiência, com todo o esclarecimento que nós tivemos aqui e a oportunidade de ouvir várias pessoas falando a respeito da questão do atendimento em saúde aqui no nosso município, particularmente da situação do Hospital Santo Antônio, eu acredito que nós possamos aí, então, vereador Almir, tirar esses encaminhamentos para que efetivamente daqui a gente possa dar um outro passo à frente. Por favor, vereador. Obrigado, vereador Marcelo Lanzarin. Novamente, então, quero agradecer a todos os presentes, informar que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no próxima quarta-feira, dia 26, às 19h45, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. E pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com o sistema Android e iOS. Tanto o vídeo como as fotos ficam disponíveis no site da Câmara, que é camarablu.sc.gov.br. Desta forma, senhoras e senhores, eu quero novamente fazer um agradecimento especial a todos que aqui se fizeram presente e desejar uma boa noite a todos, e está encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigado.